Bíblia completa em um ano, 87º dia. 2 Samuel 7. Quando o rei Davi já havia se estabelecido em seu palácio e o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os inimigos ao redor, mandou chamar o profeta Natã. O rei disse: Veja, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora, numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: Faça o que tem em mente, pois o Senhor está com o rei. Naquela mesma noite, porém, o Senhor disse a Natã: Vá e diga a meu servo Davi que assim diz o Senhor: Acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro numa tenda, num tabernáculo. No entanto, onde quer que eu tenha ido com os israelitas, nunca me queixei às tribos de Israel e aos pastores de meu povo. Nunca lhes perguntei: por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro? Agora vá e diga a meu servo Davi que, assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas e o escolhi para ser líder de meu povo, Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante de seus olhos. Agora tornarei seu nome tão conhecido quanto o dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para meu povo, Israel, e os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão como fizeram no passado, desde o tempo em que nomeei juízes para governar meu povo, Israel. Eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real. Pois, quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um de seus filhos, de sua própria descendência, e estabelecerei seu reino. Ele é que construirá uma casa para meu nome, e estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Se ele pecar, eu o corrigirei e disciplinarei com a vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele meu favor, como retirei de Saul, quando o removi do seu caminho. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, e seu trono será estabelecido para sempre. Natã voltou até Davi e contou ao rei tudo o que o Senhor lhe tinha revelado. Então Davi entrou no santuário e pôs-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é minha família para que me trouxesses aqui? E agora, soberano Senhor, como se isso não bastasse, dizes que dará a teu servo uma dinastia duradoura. Tratas a todos dessa forma, ó soberano Senhor? Que mais posso dizer-te? Tu sabes como teu servo é de fato, ó soberano Senhor. Por causa de tua promessa e de acordo com tua vontade, fizeste todas essas grandes coisas e as tornastes conhecidas a teu servo. Quão grande és, ó soberano Senhor! Não há ninguém igual a ti. Jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Engrandeceste teu nome ao livrar teu povo do Egito. Realizastes milagres impressionantes e removeste as nações e os deuses do caminho de teu povo. Fizestes de Israel teu próprio povo para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste seu Deus. E agora, ó Senhor Deus, sou teu servo. Faze o que prometeste a meu respeito e de minha família. Confirma-o como uma promessa que durará para sempre. Que o teu nome seja honrado para sempre, a fim de que todos digam: O Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, e que a dinastia de teu servo Davi permaneça diante de ti para sempre. Ó Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, tive a coragem de fazer-te esta oração, porque revelaste tudo isso a teu servo ao dizer: Farei uma casa para você, uma dinastia real. Pois tu és Deus, ó soberano Senhor. Tuas palavras são verdadeiras, e tu prometeste essas coisas boas a teu servo. E agora, que seja do teu agrado abençoar a casa de teu servo, para que ela permaneça para sempre diante de ti. Pois tu falaste, ó soberano Senhor, e quando concedes uma bênção, a teu servo é uma bênção para sempre.
2 Samuel 8. Depois disso, Davi derrotou e sujeitou os filisteus, conquistando Gate, sua maior cidade. Também conquistou a terra de Moabe, fez os moabitas se deitarem no chão numa fileira e os mediu com uma corda, formando grupos. Para cada grupo que poupou, executou 2. Assim, Davi sujeitou os moabitas e eles lhe pagaram tributo. Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Quando Hadadezer tentou recuperar o controle da região do rio Eufrates, Davi tomou 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados da infantaria. Levou cavalos suficientes para 100 carros de guerra e alijou o restante. Quando os sírios de Damasco chegaram para ajudar o rei Hadadezer, Davi matou 22.000 deles. Então colocou destacamentos de seu exército em Damasco, a capital dos sírios. Assim Davi sujeitou os sírios e eles lhe pagaram tributo. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi levou para Jerusalém os escudos de ouro dos oficiais de Hadadezer, além de grande quantidade de bronze de Tebá e Berotai, cidades que pertenciam a Hadadezer. Quando Toi, rei de Ramate, soube que Davi tinha destruído todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão para parabenizar Davi por sua campanha bem-sucedida. Hadadezer e Toi eram inimigos e sempre estavam em guerra. Jorão presenteou Davi com objetos de prata, ouro e bronze. O rei Davi dedicou todos estes presentes ao Senhor, como fez com a prata e o ouro das outras nações que havia derrotado, de Edom, Moabe, Amon, da Filístia e de Amaleque, além de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi se tornou ainda mais conhecido ao voltar da batalha em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Davi colocou destacamentos de seu exército em todo o território de Edom e assim sujeitou todos os edomitas. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi reinou sobre todo Israel e fazia o que era justo e correto para seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante de seu exército. Josafá, filho de Ailude, era historiador do reino. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era secretário da corte. Benaia, filho de Joiada, era comandante da guarda pessoal do rei. E os filhos de Davi serviam como líderes sacerdotais. 2 Samuel 9. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Davi, cujo nome era Zibá, e trouxeram a Davi. Você é Zibá? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Zibá. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Zibá. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Zibá respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo, à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar Zibá, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Você, seus filhos e os servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Zibá tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Zibá. Farei tudo que o meu senhor, o rei, mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho, ainda jovem, chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Zibá se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés,
morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Bíblia completa em um ano, final do 87º dia.